Fala pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre o experimento de Oswald Avery, Colin McLeod e Macklin McCarthy. Só que antes da gente começar, é importante a gente relembrar só um pouquinho sobre o experimento de Griffith, pois ele serve como base para a gente entender esse experimento da aula de hoje. Bem, a gente viu ontem que quando Griffith colocava isoladamente a linhagem patogênica no camundongo, no rato, esse rato ele morria. Por outro lado, quando ele colocava a linhagem não patogênica, que era a linhagem R de rugosa, o camundongo sobrevivia. A gente viu na aula anterior a essa que ele também destruiu a linhagem S patogênica, como a gente consegue ver aqui nessa imagem, através de fervura. E como aqui a gente tem a linhagem S patogênica destruída, morta pela fervura, o rato sobrevive. Só que ele foi mais além ainda. Ele imaginou, poxa, o que será que acontece se eu misturar a linhagem patogênica morta com a linhagem não patogênica viva? E é isso que a gente vê nessa imagem aqui, ó. A linhagem não patogênica viva com a linhagem patogênica morta pela fervura. E para surpresa dele, a gente viu na aula anterior que o rato morria, e não só isso, ele conseguia recuperar do sangue desse rato morto uma linhagem patogênica viva, onde ele não tinha colocado linhagem patogênica viva. Então, aqui, Griffiths entendeu o seguinte: Griffiths entendeu que tinha alguma substância química que estava presente nesse caldo de linhagem patogênica morta que era capaz de transformar uma linhagem não patogênica viva em uma linhagem patogênica. O experimento de Griffiths, ele não mostra para a gente qual é essa substância química, mas ele abriu portas para que outros cientistas dessem continuidade nesse experimento e descobrissem qual era a molécula responsável pelo princípio transformante. E o experimento e os cientistas que fizeram isso foi justamente Oswald Avery, Colin McLeod e Macklin McCarthy. Bem, e se você quiser saber mais sobre o experimento de Griffith, eu vou deixar um link aqui em cima para vocês clicarem e serem direcionados para essa aula. Professor, então como é que foi esse experimento de Avery, McLeod e McCarthy? Esses caras, esses cientistas esplêndidos, eles entenderam o seguinte: opa, o produto químico que é capaz de transformar a bactéria não patogênica em patogênica estava no caldo de Griffith. Então eles tiveram a brilhante ideia. Bem, então a gente vai destruir isoladamente proteínas, vai destruir isoladamente carboidratos, destruir isoladamente RNA, destruir isoladamente o DNA e ver em qual desses caldos, qual dessas frações o camundongo vai sobreviver. Porque onde o camundongo sobreviver, a gente vai ter destruído com eficiência a molécula química responsável pelo princípio transformante de Griffith. E foi justamente isso que eles fizeram. Eles pegaram aqui, ó, a bactéria patogênica, destruíram ela por fervura, montaram aquele caldo do Griffith. E aí o que foi que eles fizeram? Eles destruíram todas as proteínas desse caldo e depois misturaram esse caldo tratado, né, esse caldo que tinha todas as proteínas destruídas, mais a linhagem não patogênica. E inocularam isso no rato. E quando eles inocularam, obviamente o rato morreu, porque o DNA que era o responsável pelo princípio transformante ainda estava nesse caldo. Então aqui, além de tudo isso, eles conseguiam também recuperar bactéria patogênica de novo do sangue desse camundongo, igual o Griffith tinha feito. Então eles fizeram a mesma coisa com os lipídios. Trataram esse caldo com lipase, pegaram esse caldo tratado, misturaram de novo com bactéria não patogênica e colocaram de novo no camundongo, fazendo a inoculação. E quando eles fizeram novamente, o camundongo morreu e eles conseguiam novamente recuperar as bactérias patogênicas do sangue do camundongo, do sangue do rato, né, na verdade, morto. Bem, fizeram a mesma coisa com carboidratos, obviamente tratando com carboidrase, que são enzimas que quebram carboidrato. Então, fizeram a mesma coisa e, novamente, o camundongo, o rato, né, morreu. E eles, novamente, conseguiam recuperar essas bactérias do sangue desse rato. Fizeram a mesma coisa com o RNA e, de surpresa nenhuma, o rato morreu novamente. Foi só quando eles trataram esse caldo com DNase
que o camundongo sobreviveu, pois só aqui eles tinham destruído a molécula química responsável pelo princípio transformante de Griffith. E, inclusive, eles tentaram recuperar aqui do sangue do rato a bactéria patogênica, mas eles não conseguiam observar a bactéria patogênica nesse caso, confirmando que eles tinham destruído a molécula responsável pelo princípio transformante. Então, aqui em 1944, o DNA ele começou a ser dito como responsável pelo princípio transformante. Só que, de surpresa nenhuma, existia uma grande massa de cientistas que, naquela época, ainda diziam que as proteínas que eram responsáveis por carregar a nossa informação genética. Então, foi necessário um outro experimento, lá em 1952, que é o experimento de Hershey-Chase, que realmente mostrou de uma vez por todas que não eram as proteínas responsáveis pela hereditariedade, e sim o DNA. Bem, pessoal, e se você gostou dessa aula, essa aula faz parte de um curso completo de biologia molecular que eu estou montando para vocês. E assim que disponível, ela vai ficar aqui embaixo na descrição e no comentário fixado desse vídeo. E esse mini curso, pessoal, ele é completão, vai ter sobre a história da biologia molecular, experimentos importantes da biologia molecular como esse, ácidos nucleicos, organização de genomas, proteínas, replicação do DNA, transcrição, tradução, mutação e reparo, controle da expressão gênica, ou seja, tem vários módulos aqui, pessoal. E para quem comprar assim que eu divulgar o curso, vai ter um bônus de um módulo também de mutação e reparo, controle da expressão gênica e também um outro módulo de introdução à engenharia genética. Então fica de olho, inclusive aqui lá no meu Instagram, que assim que disponível vai ter desconto para os primeiros compradores. Também vai ter esse bônus aqui nos 3 módulos a mais. Então muito obrigado, pessoal. E caso você ainda não tenha deixado seu like aqui embaixo, deixe seu like e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito.